Algo enorme está mudando e, quer seja visto ou não, quer se acredite ou não, a energia da transformação já está em andamento. Neste momento, a realidade está respondendo, não a antigas limitações, não a lutas passadas, mas a uma nova frequência. E para aqueles que se alinham com ela, tudo está prestes a mudar. Pois a riqueza não é algo a ser perseguido, o sucesso não é algo a ser desejado. As pessoas que se destacam, que manifestam vidas extraordinárias, não esperam por provas antes de acreditar, elas se tornam o futuro que desejam antes mesmo que ele chegue. Quando fazem, a vida não tem escolha a não ser refleti-lo. Portanto, se você sentir a mínima sensação de que algo maior o está chamando, se houver uma atração inegável por algo maior, agora é a hora de ouvir. Pois aqueles que realmente exercem seu poder, que se libertam dos velhos padrões de medo, dúvida e carência, são os que se elevam acima de tudo que antes os impedia. Mantenha-se concentrado, pois, ao final disso, as perspectivas mudarão, as limitações se dissolverão e o caminho para a abundância ficará mais claro do que nunca. Antes de começarmos, reserve um segundo para curtir este vídeo, inscreva-se para receber mais insights poderosos e deixe um teu já tenho nos comentários abaixo, pois quando a mente está alinhada, o resto é inevitável. Vamos começar. E se a verdade fosse que cada pessoa que caminha nesta terra é muito maior do que pensa, que seu potencial vai muito além de qualquer coisa que possa imaginar, que ela não apenas reage à vida, mas a cria ativamente. Se isso fosse verdade, não seria apenas uma questão de desejar um futuro melhor, mas de assumir o papel de criador. Pois se a realidade é dada por pensamentos e emoções, então o primeiro passo para a transformação é acreditar na possibilidade de algo maior. Há uma maneira de manifestar a mudança que não depende apenas do esforço. O mundo funciona de acordo com mais do que leis físicas. Há forças invisíveis que influenciam a realidade e uma das mais poderosas é a capacidade de sentir o entusiasmo do futuro antes que ele chegue. Quando alguém acorda todos os dias já incorporando a alegria, o sucesso ou a abundância que deseja, seu corpo começa a registrar esse futuro como real. De repente, ela não está mais esperando que as circunstâncias externas mudem, mas se alinhando com a energia do que deseja. A mudança é sutil no início, mas, com o tempo, a distância entre desejar algo e vivenciá-lo começa a diminuir. E, em vez de correr atrás das oportunidades, as oportunidades começam a vir até eles. É assim que uma pessoa deixa de ser vítima de seu passado e passa a ser criadora de seu futuro. No momento em que ela começa a priorizar sentimentos de entusiasmo, gratidão e possibilidade em vez de frustração, dúvida e arrependimento, tudo muda. É nesse momento que você deixa de se definir pelo que lhe aconteceu e passa a se definir por quem está se tornando. Muitas pessoas ficam presas ao reviver velhas emoções ligadas a experiências passadas. Elas acordam todos os dias com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas ações, e se perguntam por que sua vida nunca muda. Mas o corpo não sabe a diferença entre uma emoção provocada por um evento externo e uma emoção criada apenas pelo pensamento. Se alguém se sente continuamente indigno, estagnado ou impotente, está reforçando uma realidade na qual essas emoções permanecem verdadeiras. Mas o oposto também é possível. O motivo pelo qual tantas pessoas lutam para criar a vida que desejam não é a falta de capacidade, mas a falta de fé. Elas foram condicionadas a duvidar, esperando constantemente por provas antes de se permitirem sentir o contrário. Elas esperam que o dinheiro pareça abundante, que o amor pareça digno e que o sucesso pareça seguro. Mas a realidade não funciona assim, o mundo externo é sempre um reflexo do mundo interno. Portanto, se alguém quiser experimentar algo novo, precisa senti-lo antes que ele chegue. Você precisa entrar na energia do futuro que deseja e incorporá-lo agora. É por isso que a mudança é tão difícil, porque a transformação não se trata de acrescentar algo novo, mas de deixar para trás o velho, os velhos pensamentos, os velhos hábitos, as velhas emoções que foram repetidas tantas vezes que parecem fazer parte da identidade da pessoa. E no momento em que tentam mudar, o corpo resiste, ele anseia pelo familiar, mesmo que esse estado familiar seja de estresse, medo ou limitação. Mas é exatamente aí que ocorre o avanço. Quando alguém se recusa a voltar aos velhos padrões, quando escolhe pensar e sentir em alinhamento com o futuro e não com o passado, é aí que começa a verdadeira mudança. A maioria das pessoas não muda até ser forçada a isso, até que a vida lhe dê um motivo, uma doença, uma perda, um fracasso que a faça despertar. Mas não precisa ser assim. A mudança pode ocorrer por meio de uma escolha consciente em vez de uma crise.
E o segredo é tomar consciência dos pensamentos e emoções que mantêm o passado vivo. Toda vez que uma pessoa diz não consigo, é muito difícil ou não é minha culpa, ela está reforçando as próprias limitações das quais deseja escapar. O mesmo se aplica às emoções. Alguém que deseja abundância não pode continuar a viver na escassez. Alguém que deseja felicidade não pode continuar a reviver memórias de dor. Para criar uma nova vida, eles precisam entrar em uma nova versão de si mesmos. É por isso que aqueles que são bem-sucedidos não querem apenas ser melhores, mas se tornar melhores. Eles pensam como se já tivessem conseguido, agem como se já tivessem chegado. Eles sentem as emoções de seu futuro antes que ele aconteça. E então a realidade responde. No início, pode haver pequenas coincidências, oportunidades, conexões inesperadas. Mas esses são sinais, são a prova de que a pessoa não está mais perseguindo seu sonho, ela o está atraindo. A verdade é que ninguém pode criar uma nova realidade enquanto estiver agarrado a uma identidade antiga. A pessoa que se sente presa em suas circunstâncias deve se tornar a versão de si mesma que é livre. A pessoa que se sente quebrada deve se tornar a versão de si mesma que é íntegra. A mudança acontece primeiro internamente, antes que qualquer coisa mude externamente, e a única maneira de provar que ela funciona é fazendo-a. É por isso que aqueles que realmente se transformam não mudam apenas um aspecto de sua vida, eles mudam quem são. Eles param de esperar que o mundo externo dite como eles se sentem e começam a assumir o controle de seu estado interior. Eles não permitem mais que as circunstâncias, as pessoas ou as experiências passadas os definam. Em vez disso, eles definem a si mesmos. Eles se recusam a viver como vítimas porque entendem que, no momento em que param de acreditar no passado, começam a acreditar no futuro. E é nesse momento que tudo começa a mudar. Mas há algo de que você deve se lembrar. Para manifestar uma nova realidade, ninguém pode se dar ao luxo de permanecer em um estado passivo esperando que algo externo a ele crie a mudança. É preciso gerar essa energia por conta própria. Isso significa elevar-se acima do comum, libertando-se dos padrões emocionais rotineiros que o estão impedindo. E quando uma pessoa faz isso, quando assume a total propriedade de seu estado de ser, há poder nisso, a verdadeira soberania pessoal. É assim que as pessoas alcançam seus sonhos. Elas se recusam a deixar sua energia diminuir e, se isso acontecer, elas a recuperam. Elas constroem uma crença em si mesmas, não esperando por provas, mas optando por incorporar essa crença todos os dias. Uma parte fundamental desse processo é reconhecer as emoções da falta. Muitas pessoas dizem que não vivem na carência, mas suas emoções contam uma história diferente. Frustração, ciúme, impaciência, medo, todos esses são sinais de separação do que elas querem. Então, a pergunta é: quantas dessas emoções uma pessoa pode suportar e ainda assim esperar criar abundância? É possível ser uma vítima 50% do tempo e ainda assim atrair uma vida dos sonhos? Alguém pode se agarrar à raiva 20% do tempo e ainda assim se mover em direção ao seu eu futuro? A verdade é que cada momento passado em falta reforça a separação do que a pessoa deseja. O mundo condiciona as pessoas a criar a partir da falta. Elas veem algo que querem, um carro, uma casa, um relacionamento, uma carreira, e imediatamente o cérebro registra a ausência disso. Essa sensação de não ter é o que alimenta o desejo. Mas se alguém continua a se concentrar na ausência, está reforçando a separação. A chave para a verdadeira manifestação é diferente. Em vez de ansiar por um futuro porque ele ainda não chegou, a pessoa deve entrar nele mental e emocionalmente, como se ele já existisse. Quando ela tem essa visão com paixão, quando sente o entusiasmo desse futuro no momento presente, ela não o persegue mais, ela se alinha a ele. A razão pela qual isso funciona é que as emoções são o produto final das experiências. Quando alguém atinge uma meta, sente alegria, entusiasmo, gratidão, essas emoções são uma resposta à experiência. Mas e se alguém pudesse gerar essas emoções antecipadamente, e se pudesse sentir a alegria, o entusiasmo e a gratidão antes de o sonho se materializar? É nesse momento que o cérebro e o corpo começam a acreditar que o futuro já está acontecendo. As redes neurais se reconfiguram, o corpo produz substâncias químicas que se alinham com esse estado futuro e, de repente, a falta desaparece. A pessoa não se sente mais separada do que deseja porque já sentiu a experiência em seu interior. É nesse momento que a realidade começa a mudar. A parte mais difícil da mudança é libertar-se do antigo eu. Não se trata apenas de fazer novas escolhas, mas também de parar de repetir os pensamentos, as emoções e os comportamentos que pertencem ao passado.
Isso é desconfortável porque o corpo anseia por familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja estresse, dúvida ou medo. Mas a transformação exige desconforto, exige afastar-se de hábitos que não servem mais, evitar ambientes que reforçam o antigo eu e tomar decisões a partir da perspectiva da pessoa que já tem o que deseja. É assim que as pessoas bem-sucedidas se elevam acima das limitações. Elas se recusam a ser definidas por histórias antigas, desculpas ou limitações. Quando uma pessoa se compromete com esse processo, algo incrível acontece. A realidade começa a responder, surgem sincronicidades, portas se abrem, oportunidades inesperadas aparecem. Quando isso acontece, a pessoa não precisa mais se esforçar tanto. Ela começa a atrair. Esse é o poder de entrar na energia do futuro antes que ele chegue. O maior erro que as pessoas cometem é esperar por provas externas antes de acreditar. Elas pensam: quando eu for bem-sucedido, me sentirei seguro. Quando eu encontrar o amor, me sentirei digno. Quando eu conseguir, me sentirei abundante. Mas a criação não funciona assim. O futuro não é algo pelo qual se deve esperar, é algo em que se deve entrar. E isso significa sentir essas emoções intensas agora, no presente, porque se alguém ainda se sente separado do que deseja, está reforçando, sem saber, a distância entre si e seu sonho. O próprio tempo é uma ilusão de separação. A distância entre essa pessoa e o lugar onde ela quer estar só existe se ela acreditar que ainda não chegou lá. É por isso que muitas pessoas caem em frustração, elas se fixam em uma intenção, mas quando as coisas não acontecem rápido o suficiente, elas sentem ainda mais falta. E o que a falta cria? Mais separação. A solução não é se esforçar mais ou forçar resultados, mas parar de viver na energia da espera. Aqueles que dominam a manifestação não procuram sinais de que seu futuro está chegando, eles já se sentem como se estivessem vivendo nele. É por isso que a pesquisa do Dr. Joe Dispenza mostrou que, quando o cérebro e o coração estão alinhados, o corpo produz um poderoso campo eletromagnético que envia um sinal claro para o campo quântico. É aí que ocorre a verdadeira transformação. Uma pessoa que está constantemente sintonizada com a energia de seu futuro não apenas espera mudanças, mas emite uma frequência que as atrai para si. E a realização mais poderosa de todas é que, no momento em que alguém prefere o sentimento de seu futuro às emoções de seu passado, ele não é mais prisioneiro de antigas limitações, ele pertence ao seu futuro, já o está vivendo antes mesmo que ele chegue. E quando isso acontece, o mundo não tem escolha a não ser refletir esse fato. Porque, pense bem, a raiva e a abundância podem de fato coexistir. É claro que uma pessoa pode ser rica e ter raiva, mas será que isso é abundância de verdade? Muitas pessoas têm mais dinheiro do que jamais poderiam gastar, mas se sentem infelizes, desconectadas e presas em suas próprias mentes. Elas têm tudo, mas não conseguem nem mesmo estar presentes o suficiente para apreciar um belo pôr do sol, uma refeição com seus entes queridos ou um simples momento de paz. Sua riqueza não as libertou, apenas ampliou sua luta interior. A verdadeira abundância não tem a ver apenas com ganhos financeiros, tem a ver com liberdade. Liberdade para criar, para doar, para experimentar a vida plenamente. Mas o problema é que as pessoas esquecem o que construíram, esquecem as lutas que superaram, as habilidades que dominaram e o caráter que desenvolveram ao longo do caminho. Elas se tornam inconscientes, ficam presas ao passado em vez de levar essa sabedoria para o próximo sonho. A abundância não é um momento, é um estado de ser. Se uma pessoa não for definida por uma visão do futuro, ela não terá nada além das lembranças do passado e, quando a vida é apenas uma repetição do passado, ela se torna dolorosamente previsível. É por isso que é tão importante lembrar o futuro. É fácil esquecer uma visão, é preciso esforço para mantê-la. É por isso que é preciso reservar um tempo para lembrar à mente e ao corpo quem eles estão se tornando. Todos os dias há uma escolha: permanecer preso às velhas emoções ou avançar para uma versão melhorada de si mesmo. E dar um passo à frente nem sempre será fácil. Haverá adversidade, haverá desconforto, mas isso deve ser conquistado, porque tudo que é verdadeiramente grandioso é construído nos momentos em que desistir parece ser a opção mais fácil. Esse é o processo de superação: sentar-se calmamente e recusar-se a voltar aos velhos padrões, redirecionando a mente quando ela quiser voltar aos problemas do passado. É nesse momento que ocorre a verdadeira transformação. Quando o cérebro muda, mas as maiores mudanças não ocorrem no conforto, mas no momento exato em que a mente diz não posso mais fazer isso que, ainda assim, toma a decisão de seguir em frente. É quando um novo futuro é construído, um pensamento, uma crença,
uma ação de cada vez. Mas o que mantém as pessoas presas? O hábito de não acreditar, de duvidar de si mesmo, repetidamente, até que isso se torne seu estado padrão. Você se senta para fazer o trabalho interno, mas em vez de sair do processo acreditando mais em seu futuro, sai sentindo-se menos confiante. Por quê? Porque você não se eleva acima da existência, você deixa o desconforto ditar seu potencial. Mas aqueles que se recusam a se levantar até se sentirem totalmente conectados ao seu futuro, é aí que a verdadeira mudança acontece. Esses são os que conquistam sua transformação. No entanto, muitos esperam que a vida mude antes de se permitirem sentir alegria. Mas por que esperar? Por que não treinar o corpo para sentir alegria agora? Ninguém virá e entregará a alegria a você, é um trabalho interno. E no momento em que essa mudança acontece, o mundo percebe. As pessoas ao seu redor perguntarão: o que mudou? Por que eles estão tão felizes? Por que não estão mais vivendo como a pessoa que os outros lembram? Estão se tornando alguém novo. A realidade não é vista como ela é vista como nós somos. E cada pensamento, cada crença, é uma escolha. Uma crença nada mais é do que um pensamento que foi repetido vezes suficientes para se tornar automático. E assim como o cérebro foi programado para pensar de forma contraproducente, ele pode ser reprogramado para pensar de forma fortalecedora. É por isso que a intenção e a repetição são importantes, porque, em breve, essa nova maneira de pensar não será um esforço, será uma segunda natureza. Mas e os pensamentos negativos constantes, a mesma velha história que se repete? Isso realmente pode ser mudado? É claro que sim, porque metade do que é lembrado das lutas passadas nem sequer é verdade. O cérebro distorce as memórias, acrescentando camadas de sofrimento desnecessário. As pessoas revivem os eventos em suas mentes, reforçando emoções de medo, dúvida e limitação. E, ao fazer isso, elas condicionam seus corpos a permanecerem presos ao passado. Mas aqui está a grande mudança. Assim como o cérebro foi programado para experiências passadas, ele pode ser programado para experiências futuras. Da mesma forma que o trauma é cimentado no corpo, uma visão do futuro pode ser impressa com a mesma força. E a chave: emoção. Quanto mais forte for a emoção em relação ao futuro, mais real ele se tornará para o cérebro. É por isso que é tão importante se apaixonar pelo futuro. Quando a mente e o corpo vivenciam o futuro com intensidade suficiente, o cérebro não consegue distinguir entre o que é real e o que é imaginário. Ele começa a acreditar que o futuro está acontecendo agora e, quando isso acontece, tudo começa a mudar. Energia, percepção, biologia, tudo se alinha com essa nova realidade. Então, a pergunta é: por quanto tempo mais a velha história se repetirá? Por quanto tempo mais a mente ficará presa em memórias que não servem mais para o futuro? Se não for agora, quando? A mudança requer energia, requer consciência, mas, acima de tudo, requer a decisão de parar de esperar e começar a se tornar, porque o futuro já está lá, esperando para ser reivindicado, e aqueles que se lembrarem dele, aqueles que o sentirem antes que ele chegue, serão os que entrarão nele. Algumas pessoas podem ouvir essas ideias e achar que elas são muito exageradas, muito fora de lugar, mas a verdade é que a ciência por trás delas é inegável. O corpo e o cérebro humanos estão programados para responder às emoções, e essas emoções moldam a realidade. O segredo é entender como aproveitar esse poder. Se alguém realizasse seu maior sonho, a vida que realmente deseja, que emoção sentiria? A resposta é sempre a mesma: gratidão profunda e avassaladora, porque a gratidão é a assinatura emocional de algo incrível que está acontecendo. É a sensação de receber, é a prova dentro do corpo de que a vida já deu algo incrível. E esse é o segredo. Sentir gratidão antes de o sonho se manifestar é o que o aproxima. Quando as pessoas realmente entendem isso e o praticam, sua biologia começa a mudar. Estudos mostram que, em apenas 7 dias, o cérebro funciona de forma diferente. O coração opera em um nível mais alto. Velhos padrões de pensamento que mantêm as pessoas presas ao passado começam a se dissolver. Até mesmo o corpo se transforma, produzindo substâncias químicas que aumentam a imunidade, suprimem doenças e criam novas conexões neurais. O corpo se torna um reflexo de uma nova realidade, uma realidade que ainda não se materializou, mas que já está tomando forma em nível biológico. A maioria das pessoas espera por uma crise para mudar as coisas. Elas esperam por uma grande perda, um fracasso ou algo doloroso para forçá-las a agir. Por quê? Porque, enquanto a vida for boa o suficiente, não há urgência.
Mas por que a dor deveria ser o único motivo para crescer? Por que esperar até que não haja outra opção? O Dr. Joe Dispenza ensina que o verdadeiro poder vem da escolha de mudar antes que a vida o force a isso. É isso que separa as pessoas que criam seu futuro daquelas que simplesmente reagem a ele. A mente precisa ser treinada para abraçar o desconhecido, porque é aí que ocorre a verdadeira transformação. O familiar, o cômodo e o previsível apenas repetem o passado. Mas o futuro, esse é construído no desconhecido. O segredo aqui é ter uma visão tão forte que o impulsione para frente, uma visão tão clara e inspiradora que se sobrepõe ao medo, à dúvida e aos velhos hábitos. É isso que distingue aqueles que vivem vidas extraordinárias daqueles que permanecem estagnados. Nem toda motivação é igual. Algumas pessoas são movidas pelo dinheiro, mas o dinheiro por si só não é suficiente. Essa é a forma mais baixa de motivação, porque não tem profundidade. O que realmente cria sucesso duradouro é o propósito. Quando a missão de alguém é maior do que ela mesma, essa pessoa aproveita uma fonte ilimitada de energia. O Dr. Joe Dispenza explica que quando a visão de uma pessoa vai além do ganho pessoal, ela começa a pensar, agir e se movimentar de forma diferente. Elas se tornam imparáveis, porque não trabalham apenas para o sucesso, mas criam impacto. Muitas pessoas correm atrás de dinheiro acreditando que ele lhes trará felicidade, mas o dinheiro em si não é bom nem ruim, ele simplesmente amplia quem a pessoa já é. Aqueles que manifestam a verdadeira riqueza não veem o dinheiro como objetivo, mas como o reflexo do valor que criam. Quando o sucesso é construído com propósito, ele não é passageiro, mas se expande. Para muitos, o dinheiro é uma experiência emocional. Alguns sentem ansiedade quando não têm dinheiro e ainda mais ansiedade quando têm. Eles acumulam, se apegam, se estressam com cada dólar, sem perceber que seu medo não tem nada a ver com dinheiro, mas com controle. Elas são viciadas nas emoções que a escassez desencadeia, e isso as mantém presas no modo de sobrevivência, sempre reagindo, nunca criando. Libertar-se requer uma mudança de percepção. O dinheiro é um relacionamento e, como qualquer relacionamento, deve se basear na confiança e na estabilidade. Em vez de perseguir a riqueza com medo, a pessoa deve aprender a incorporar a energia da abundância. O Dr. Joe Dispenza ensina que a verdadeira liberdade financeira não vem do acúmulo de mais, mas do conhecimento. De saber que a abundância não é algo externo a si mesmo, é um estado de ser. Aqueles que realmente entendem isso podem perder tudo e ainda assim não sentir a perda, porque não veem a riqueza como algo externo. Eles são a riqueza, e se a criaram uma vez, podem criá-la novamente. A maioria das pessoas vive em um estado constante de sobrevivência, sempre reagindo à vida em vez de criá-la. O estresse toma conta de nós quando perdemos o controle, quando o futuro parece incerto ou quando o medo do fracasso domina a mente. O corpo entra em modo de luta ou fuga, queimando energia apenas para sobreviver. Nesse estado, as pessoas trabalham mais, se esforçam mais e, às vezes, até comprometem seus valores, tudo em uma tentativa de escapar da sensação de falta. Mas há outra maneira. Uma pessoa que compreende seu verdadeiro poder não opera com base na sobrevivência, não busca força ou luta, ela cria. A chave é sair do medo e entrar em um estado mais elevado de ser. Isso não é feito por meio de esforço externo, mas sim por meio de uma atitude de confiança. Isso não é feito por meio de esforço externo, mas por meio de domínio interno, regulando as emoções, mudando o foco e acalmando a mente. Quando o estresse não está mais no comando, o corpo para de desperdiçar energia com o medo e começa a direcioná-la para o crescimento, a cura e a criação. O coração e o cérebro se alinham e, de repente, a vida começa a se abrir de maneiras que antes pareciam impossíveis. Isso não é apenas teoria, é ciência. A pesquisa do Dr. Joe Dispenza mostra que as emoções negativas, como o estresse, o medo e o ressentimento, inundam o corpo com substâncias químicas que esgotam a energia e enfraquecem o sistema imunológico. O corpo fica preso em um estado de emergência, não deixando espaço para expansão. Mas no momento em que essas emoções são substituídas por gratidão, amor e capacitação, tudo muda. O cérebro para de reproduzir traumas antigos, o corpo entra em harmonia e o futuro não se torna mais uma repetição do passado. A ciência até mesmo demonstrou que, ao manter as emoções elevadas, a expressão genética pode mudar. O corpo pode se curar, a mente pode se reconectar e uma nova realidade pode tomar forma. A transformação não é algo reservado para poucos, ela está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a sair de sua zona de conforto e entrar no desconhecido. É aí que tudo muda.
Cada pessoa tem dentro de si o poder de se libertar dos ciclos de limitação. No momento em que o passado deixa de ditar o presente, o futuro se torna ilimitado. A única questão é quanto tempo leva para abandonar o antigo eu e entrar na versão da realidade que você estava esperando. A resposta é simples: o tempo que for necessário para tomar a decisão. Cada pensamento, cada emoção, está moldando a realidade. A mente é o arquiteto e o corpo simplesmente segue seu plano. A maneira como o dinheiro flui, a maneira como as oportunidades aparecem, a maneira como a vida responde, tudo isso reflete a energia que é transmitida. Aqueles que realmente entendem isso não veem a riqueza como uma coisa externa a ser perseguida, eles reconhecem que a abundância é uma extensão de quem eles são. É por isso que algumas pessoas perdem tudo e conseguem reconstruí-lo sem esforço, porque elas são a riqueza, elas não apenas a têm, mas a incorporam. Esse é o poder de passar do modo de sobrevivência para o modo de criação. Estresse, medo e carência são a linguagem de uma mente presa a padrões antigos, viciada em emoções familiares. Mas do momento em que uma pessoa vai além disso, quando para de reforçar o passado e começa a apontar para um novo futuro, a vida se reorganiza de maneiras que parecem quase milagrosas. O corpo se cura, as portas se abrem, o impossível se torna inevitável. Um novo futuro está sendo escrito neste exato momento, não por causa de circunstâncias externas ou fracassos passados, mas por causa da energia que está sendo cultivada neste exato momento. A questão é: esse futuro será moldado pelas mesmas crenças limitantes ou será criado a partir de um lugar de expansão, confiança e conhecimento? A escolha sempre foi sua, portanto, dê esse passo, passe para um estado mais elevado, sinta as emoções da abundância antes que as evidências surjam, pois a mente não espera por evidências, elas cria. E quando isso acontece, a riqueza não é apenas uma possibilidade, é uma realidade. Se isso repercutiu em você, se despertou algo em seu interior, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar com alguém que precise ouvir. E vamos iniciar uma conversa nos comentários. Qual é a maior crença sobre dinheiro ou sucesso da qual você está disposto a se livrar? Vamos quebrar o ciclo e construir algo melhor, começando hoje.